Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel, capítulo 1. A partir do versículo 8. Amém? Todos encontraram? Daniel, porém, propôs no seu coração a não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse a não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel a um despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer, a água a beber. Então se examine na tua presença o nosso semblante e dos jovens que comem das iguarias reais, e conforme vires procederás para com os teus servos. Assim ele lhes atendeu o pedido e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Pelo que o despenseiro lhes tirou as iguarias, e o vinho que deviam beber, eles dava legumes. Ora, quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria. E Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos. E ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha ordenado que fossem apresentados, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram assistindo diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e discernimento, a respeito da quais lhes perguntou o rei, este os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Assim Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Podemos assentar no nome de Jesus. Nessa manhã tão abençoada que o Senhor fez para nós, então por isso estamos muito alegres, porque estamos de pé. Amém, queridos? Amém, juventude? Amém, jovens? Estava ali vendo vocês tocando, né? E estava lembrando do Júnior. O Júnior corria bastante a igreja lá na minha época, hein, Júnior? Menorzinho aprontava lá, o Júnior. E o Isaac também cresceu bastante. Deus abençoe. O Isaac pequenininho, né? Glória a Deus por isso. Os jovens ali eu ainda não conhecia, mas louvo a Deus também pela vida de vocês. Que Deus continue agraciando-os aí com a sabedoria e inteligência para adorar ao Senhor pelos instrumentos. Mas vamos lá, irmãos, pela palavra de Deus.
Daniel era um jovem de aproximadamente 15 a 17 anos quando foi levado para a Babilônia. Quero que vocês prestem bem atenção nessa mensagem da parte de Deus para a vida de vocês. Quem tem 18 aqui? Ninguém? 20? Está com 19? Quantos anos você tem? Você? Quanto? 15. 15, 17, 15 também, 15, aí tem uma de 13, só o Thiago aqui é o mais velhinho aqui dos demais. E eu quase pertinho, né? Glória a Deus. Então, quando Daniel foi levado para a Babilônia, tinha mais ou menos a idade de vocês, entre 15 a 18 anos. Era um jovem príncipe de Israel. O mundo, na época, os israelitas, Israel em si, estava vivendo um tempo de pecado, um tempo de total esfriamento de fé, e desviaram-se da sua presença. Mas Deus falava. Eu estava ouvindo aqui a jovem orando, pedindo: Senhor, fala conosco. E Deus fala, e tem falado, não só nesta igreja, como também na igreja de vocês. Tenho certeza que Deus tem falado. E nós vivemos um tempo muito parecido com aquele tempo que o povo foi levado para a Babilônia. Deus usava os profetas para falar no meio do povo. Os profetas do Antigo Testamento são diferentes um pouco dos profetas do tempo de hoje. Deus usava na revelação e mandava uma mensagem para o povo. O povo, ele era intercedido pelos sacerdotes naquele tempo. Depois que o véu rasgou-se do alto a baixo no dia da morte de Jesus, abriu-se um acesso a todos, e os profetas de hoje são aqueles que ministram a palavra nos púlpitos das igrejas. São aqueles que são porta-vozes de Deus, o aio de Deus, o canal entre Deus aos homens na terra. E Deus sempre está falando no meio através dos profetas. Deus tem falado pela palavra. Mas, como eu disse, o mundo de hoje se encontra muito parecido com aquele tempo, porque o povo não quer saber de Deus. O povo às vezes até quer ouvir uma voz da parte de Deus, mas como se fosse o próprio Deus que descesse do céu e falasse diretamente com você. E ele fala, mas ele tem usado também muitos profetas na casa do Senhor para falar com o povo, principalmente com a juventude, que é a força maior da igreja. Nós às vezes sempre costumávamos dizer, Janaína, que os jovens é o jardim da igreja, né? A juventude é a beleza maior, é o vigor, é a força, né? A própria Bíblia fala: jovens, vós sois limpos pela palavra, porque vós sois o que? Fortes. E nós vemos Daniel, que era um jovem fiel a Deus, sendo levado para o cativeiro porque pertencia àquele povo. E nós que somos igreja do Senhor, dentre muitos de nós, às vezes tem aqueles que são infiéis e às vezes traz problemas para dentro da igreja, e toda a igreja sofre com isso. Assim como Daniel, Ananias, Misael e Azarias sofreram por causa da desobediência do povo e foram levados todos cativos para a Babilônia. Mas Deus por vários anos usou os profetas para falar, usou o profeta para falar. Até falou: vocês vão ser levados para a terra estranha e vão padecer 70 anos como escravos. E ser escravo, irmãos, ninguém gosta de ser. Quem que gosta de ser escravo? Você já pensou ser levado preso contra a sua vontade, ser açoitado, a fazer serviços braçais de alta força? Você pode estar cansado, às vezes você quer descansar, mas lá você, escravo, não descansa. Assim o mundo também escraviza as pessoas. A Bíblia fala que quando nós cedemos ao pecado, nós nos tornamos escravo dele. Entendeu, Isaac? Escravo dele. Às vezes eu quero parar até, mas não consigo, porque já virei escravo. Ontem eu passei por um determinado local ontem,
e passou perto de uma Cracolândia. Aí as pessoas estavam falando que a Cracolândia, ela existe por quê? Porque quando a pessoa se droga e sai daquele local, quando ele chega do outro lado da rua, que aquele êxtase começa a passar das drogas, ele já pensa em voltar para poder se drogar novamente. Ele não consegue se distanciar daquele local onde tem acesso àquelas drogas. E isso torna o quê? Escravo, sem vontade mais. E assim o povo é levado para ser escravizado. Porém, meus amados irmãos, aquele que se mostra fiel diante do Senhor, Deus guarda totalmente a eles. Você vai ver que Daniel é levado juntamente com Ananias, Misael e Azarias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, para o meio dos príncipes, que foram levados para aprender sobre toda a cultura da Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estudaram 3 anos, aprendendo toda a cultura da Babilônia, a língua da Babilônia, os deuses da Babilônia, as comidas da Babilônia, até trocaram o nome deles. Por que isso, irmãos? Porque o mundo, ele quer tirar verdadeiramente a sua identidade. Quem é você? Quem é você hoje? Você é Isaac hoje, está servo do Senhor. E se você for conduzido para o mundo, quem vai ser você? É ou não é? Mateus, o nome Mateus significa dádiva de Deus ou presente de Deus. Aí imagine um Mateus desviado, causando tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Ele está sendo um presente de Deus? Ele não está sendo um presente de Deus, porque eu acredito que quando Deus nos presenteia com coisas boas, com bênçãos para a nossa vida. E o mundo hoje, ele quer tirar a juventude da igreja. Amém, jovens? O mundo quer tirar vocês da igreja para transformar vocês em uma identidade que não é de Deus, e sim a identidade do mundo. Olha só o que eles fizeram: pegaram Daniel, Ananias, Misael e Azarias e colocaram para estudar as coisas que não são de Deus, mas dentro de um mundo idólatra. O que hoje nós estamos aprendendo? Muitos pais hoje têm financiado coisas para os seus filhos que não são edificantes para a sua vida. Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram educados pelos seus pais a ter uma fidelidade para com Deus. Não é à toa que quando eles chegam na Babilônia, ele fala lá com o mestre Sala, com aquele que era responsável pela cozinha, fala assim: nós não queremos comer das iguarias do rei, que era o vinho, que era a prostituição, que era uma comida ofertada a deuses. Nos dê só legumes e também nos dê água. Não quiseram contaminar com isso. O que são essas iguarias hoje no nosso tempo? É a prostituição que hoje a juventude tem aí com muita fartura. Jovens de 13, 14, 12 anos grávidas, com sexo liberal, aonde os pais patrocinam isso dentro das próprias casas. As bebidas bem liberadas, porque nós temos o conceito de que os jovens só podem beber com 18, a lei brasileira, mas os jovens não bebem com 18, é totalmente liberado. A prostituição liberada. Nós, às vezes, pais financiam essas Netflix, essas outras tantas TVs abertas, que ensinam prostituição, homossexualismo, lesbianismo e tantas outras coisas que poluem a nossa alma. Você pode botar nas séries do Netflix, só tem homossexualismo, prostituição, sexo liberado, drogas nas faculdades. Você vai ver isso liberado.
A Bíblia diz, juventude, que eu não devo colocar diante de meus olhos coisas profanas, coisas que poluem a minha alma, porque os meus olhos é a candeia da minha alma. Se os meus olhos vão maus, todo o meu corpo está em trevas, mas se meus olhos são bons, meu corpo verdadeiramente está andando em luz. Jovens que precisam ter a palavra de Deus como a sua referência. O que diz lá no Salmo 119, versículo 9? Todos sabem? Como purificará o jovem o seu caminho? Aí vem a resposta: observando de acordo com a sua palavra. Um jovem que é cheio de Deus é como Daniel, que mesmo comendo legumes, ele mostra ali a sua fidelidade para com Deus, e Deus o honra através daquela dieta tão leve que poderia fazê-lo emagrecer, mas ele engordou, ficou robusto, ficou bonito, ficou vigoroso, e aquele homem que trabalhava com aquela comida fez a comida também para todos os demais jovens que estavam com ele. Isso é o que, irmão? Fidelidade com Deus. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer que Deus use você poderosamente? Você quer que quando você toca os seus instrumentos, a pessoa seja liberta, seja curada, seja transformada? Tenha uma vida de fidelidade com o Senhor. Dobre o teu joelho, ora, busca a face de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, o conhecimento de Deus pela palavra, e você vai ser um jovem como Daniel, um jovem como José, fiel e cheio da graça de Deus. Então, juventude, vocês têm toda essa força para fazer isso. A Bíblia fala que quando nós vamos envelhecendo, a nossa mente vai ficando mais cansada, vai criando mais barreiras para aprender as coisas. Olha para a juventude de Daniel. Ele aprendeu ali a língua, a cultura, né, tudo ali daquele povo, com facilidade. Só que a Bíblia fala no final do capítulo que nós lemos de Daniel, que se achava nele e nos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, mais sabedoria que todos os sábios do reino da Babilônia. Por quê, irmãos? E Daniel tem uma diferença: ele interpretava todos os sonhos que poderiam aparecer. Por quê? Porque ele tinha diferença? Porque ele só estudava livros? Sim ou não? Não. Porque Daniel, ele era um homem de oração. Ele orava 3 vezes ao dia, e ele orava numa janela do seu quarto que ia para a banda de Jerusalém, e essa banda de Jerusalém apontava para o templo do Senhor. Templo é lugar de adoração, ou seja, eu posso estar no cativeiro preso, em um ambiente que não é meu, ou seja, o seu ambiente que não é seu, talvez seja a sua faculdade, talvez seja a sua escola, talvez seja os seus amigos, talvez seja o seu trabalho, mas a sua direção, o seu foco é a visão de adoração ao templo de Deus, aonde é casa do pão, aonde é casa de alimento. Então eu posso estar em um local totalmente perdido e desconfigurado daquilo que eu sou, mas eu não me deixo me contaminar. Eu não sou aquele crente camaleão, né? O camaleão, você sabe que ele absorve a cor da onde ele toca, ou seja, ele absorve o ambiente. Quando eu estou na igreja, eu sou crente, dou glória a Deus e aleluia, porque eu estou na igreja. Mas se eu for ali para a esquina onde está a rodinha dos meus amigos, aí eu já não sou mais crente. Eu xingo, eu faço piadas que eles fazem, eu falo abobrinhas que eles falam também. Por quê? Porque absorveu o determinado local aonde você estava. Olha o que a Bíblia diz no Salmo, capítulo 1. Salmo 1, capítulo não, Salmo 1. Você sabe o que diz lá? Feliz é aquele, ou bem-aventurado,
O homem que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter? É você parar. Você está na sua caminhada com Deus, e de repente você se detém você encontra o caminho dos escarnecedores e se detém nele. Eles conseguem te parar a sua caminhada. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e também de noite. Ou seja, a palavra de Deus está no seu coração. A palavra de Deus faz parte da sua vida. Você quer ser um jovem que faz a diferença na sua geração? Ou você quer ser mais um jovem? Tinha um codinome que as pessoas falavam no meu tempo de aborrecentes. Fala até hoje, né? Mas você quer ser aborrecente? Tem gente que tem prazer no título, acha engraçado. Você está aqui para aborrecer? Não, você está aqui para ser uma bênção. Vocês jovens estão na casa do Senhor para ser bênção. Olha só, vocês vieram tocar aqui hoje. O hino, ele fica mais adornado com o instrumento, fica uma coisa mais bela, mais apresentável. Não é verdade, Isaac? Então você foi o quê? Bênção. Mas tocar, como diz o seu avô, o pastor Adilson, ele costuma assim, os maiores tocadores estão lá no Bolshoi, né, nesses grandes concertos, e muitos deles são idólatras e adoram até o diabo, e eles tocam com muita excelência, com muita beleza, mas isso só torna ele um tocador ou um instrumentista natural. Agora imagina você, o mesmo talento, mas cheio da unção de Deus. Tem diferença, meus amados, de ser só um instrumentista do que ser aquele que toca com a presença de Deus, com a unção de Deus, com o poder de Deus. Igual você, Tiago, Analice, Isabel, quando for cantar, é cantar na unção, cantar no poder, cantar na presença do Senhor, cantar com o Senhor derramando da unção. E quando você cantar, e quando você tocar, a igreja ser invadida de uma glória, de uma unção poderosa, que invade o coração das pessoas, e as pessoas são tocadas por Deus, transformadas através do poder, porque o louvor, diz a palavra, Deus habita em meus louvores. Só que Ele procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e também em verdade. Aí você vai fazer toda a diferença, como Daniel fez toda a diferença. Era um jovem que Deus honrava aonde ele passava. Deus transformou ele em governador do Egito, muito usado por Deus. Falou do sonho para Nabucodonosor, falou assim, ele contou o sonho e discerniu o sonho. Depois, já com 80 anos de idade, foi provado de novo, foi jogado na cova dos leões, e aonde Deus fechou a boca dos leões. Então, jovens, sejam fiéis a Deus, busque a face do Senhor, cuidado com os prazeres desse mundo, por onde vocês estão caminhando e aquilo que estão oferecendo para vocês, né? Cuidado com o tempo que você fica no computador. Eu conheço jovens da igreja que ficam lá no Free Fire 10 horas, acorda de manhã, toma café, a mãe leva o almoço no computador e não lê 10 minutos, não para ler a palavra. Jovens, vós sois limpos pelo quê? Pelo Free Fire? Vós sois limpos pelo Netflix? Vós sois limpos pelo tantas outras coisas? Vós sois limpos pela palavra.
Cuidado com isso, para você não ir por um caminho de morte, porque há tempo para tudo, como diz o sábio Salomão. Tem tempo para você se divertir, tem tempo para você estar lá numa pracinha de alimentação, no cinema, tem tempo para você estar lá no teu Free Fire, mas tem tempo também para você orar e buscar a face de Deus. Se possível for, seria bom que nem praticasse essas coisas, que não te edifica nada, não edifica em nada. Eu sei que a gente também não vai ler a Bíblia 24 horas por dia, senão é fanatismo. O servo de Deus, ele é uma pessoa equilibrada. Ele tem o seu momento de lazer, tem o seu momento de trabalho e tem o seu momento de devocional com Deus. E outra coisa, esse momento seu devocional com Deus, ele atua no seu momento de lazer e ele atua também no seu momento de trabalho, porque você não deixou de ser servo de Deus. Você não deixou de ser servo de Deus. Então nós precisamos crescer assim. Aí diz aqui no texto que Daniel e seus amigos eram os mais sábios de todos os conselheiros da Babilônia. Por quê, irmãos? Porque tinham o Espírito de Deus na sua vida. Essa é a diferença. Nós temos o Espírito do Senhor sobre nós. Agora, se você viver uma prática do pecado, você vai entristecer o Espírito Santo e ele vai se afastar de você, como fez com Sansão. Sansão, depois de estar mergulhado no pecado, a Bíblia fala que o Espírito de Deus se afastou dele e ele nem percebeu. E quando foi lutar contra os inimigos, não tinha mais força. Deus não era mais com ele. Ele era um servo de Deus, entre aspas, natural e não espiritual. Amém, queridos? Deus abençoe vocês nessa manhã, né? Tenho certeza que Deus falou no coração de vocês. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Antes de você desligar, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero engrandecer o teu nome, Senhor, por estarmos na tua presença nesta manhã tão abençoada, a qual o Senhor falou nos nossos corações. Que a tua graça venha resplandecer sobre a vida dos jovens, ó Senhor, que estão aqui. Que essa palavra fique cravada no seu coração e que eles verdadeiramente possam mergulhar a sua juventude no teu mar, no mar da tua presença. Opera na vida deles, ó Senhor. Tira toda a má companhia, toda a má conversação, que não se detenham no caminho dos pecadores, nem dos escarnecedores. Antes o prazer deles esteja na tua palavra e medite nela de dia e de noite. Repreenda, Senhor, essas coisas que diante dos olhos deles podem ser postas, que não haja influência, mesmo tentados, venham resistir em Cristo Jesus. Pai bendito, abençoa suas vidas, repreenda todo o mal, que teu Espírito Santo seja os seus orientadores, seja o seu orientador a cada dia. Fale com eles nos seus corações, e assim eu te oro, Deus, no nome de Jesus. Amém, e Deus abençoe.